Programa Red Zone. Fala, galera do Red Zone! Hoje eu estou desfalcado. Meu parceiro tá no avião uma hora dessa, coitado. Tá enrolado. Mas eu não vou deixar ninguém na mão. A gente não faz isso. Quando eu não posso, o Amato segura a onda. Quando ele não pode, a gente segura a onda. E tá tudo certo. O que não pode é deixar vocês sem informação, sem orientação correta daquilo que é para ser. Ou que deveria ser, né? Porque ultimamente a gente vai falar para você que tá difícil. Então, não importa onde esteja, não importa que horário seja onde você esteja, o importante é que você está aqui de novo com a gente para mais um programa do Red Zone e aprender um pouquinho essas loucuras que estão acontecendo. A gente está começando maio e tá triste, o negócio está triste. A gente até preparou aqui, né, a frase da semana, que hoje eu mesmo vou ler para vocês, né? Então, a frase da semana é assim, ó: parabéns a todos. Entre trens parados por rádio e gigantes da tecnologia agindo como peneiras digitais, o alerta constante é apenas um nome chique para o caos total, né? Provando que nossa única segurança real é a certeza de que o próximo desastre está ali, já carregando, pronto para entrar na sua vida. Essa é a realidade. Tá? Por que a gente trouxe uma frase da semana dessa? Cara, a gente está praticamente na metade do ano, iniciando maio, né? Já está junho logo ali, então a gente está chegando na metade do ano, e a quantidade de absurdos que estão acontecendo passa de qualquer limite. Passa de qualquer limite. São pessoas que parece que não tem mais compromisso com a segurança digital. Parece que virou tudo uma grande brincadeira, né? Vocês vão ver as notícias de hoje, que eu vou começar a falar para vocês. É um negócio que passa do limite do assustador. Por que eu estou dizendo que passa do limite do assustador? Quando a gente vê empresas que são renomadas, né, são exemplos do mercado, e essas empresas chegam ao público e falam que não sei o que vou fazer, não tenho o que fazer, a gente não vai falar nada e não sei o que vai acontecer. Isso aí o negócio fica para lá de complexo, né? Porque se você confia num provedor com um histórico gigantesco de informação e ele chega para você e fala que não sabe o que vai fazer, é para a gente ficar um pouco assustado. Tanto eu quanto a Mati, a gente está trazendo para vocês, faz 5 anos esse programa, e a gente está vendo um crescimento do desdém sobre a segurança da informação. Mas agora temos mais variáveis, temos mais situações de crise. Eu concordo, mas você tem que caminhar junto. Tá? Eu estou com quase 60 anos nas costas e nunca parei de estudar, né? Porque a gente caminha junto. Agora, uma empresa que depende desse trato, desse fluxo, dessa digitalização, da inteligência artificial, do escambau que for, ela também tem que caminhar a passos largos, como a gente caminha a passos largos, como a gente está o tempo todo estudando. Agora eu estou vendo, ou melhor, estamos vendo uma criação absurda de novos problemas com situações antigas que são exploradas há meses, há anos, né? E ninguém faz nada. Quando uma falha crítica passa a ter 6 meses de planejamento para ser corrigida, é porque alguma coisa está muito errada. E a gente está vendo isso aumentar. Mas todo mundo investiu em IA. Tá? E cadê os resultados? Então era para ser o contrário. Pelo que eu estou entendendo, e acho que vocês vão concordar comigo, quem realmente investiu em IA foram os bandidos. Os criminosos estão investindo em IA. Os criminosos estão tendo um posicionamento muito mais agressivo do que quem está preocupado com as defesas. Concorda comigo? Então, assim, temos que ficar alertas. Então, quem nos acompanha e é um profissional da segurança, você também tem responsabilidade por isso. Você também tem que pensar em melhorar.
Se você não é um profissional de segurança, você é um curioso, então entenda realmente o que está acontecendo, porque até as manchetes, quando a gente lê, a gente vê que está faltando um compromisso com a realidade. Né? Então, se você está vendo um problema e você está ali questionando sobre aquele problema, o cara que fala uma borracha e fica a borracha por isso mesmo, acabou. Não tem uma contestação, não tem uma réplica, tréplica, seja lá o que for. As informações têm que fluir. As coisas têm que ser mais transparentes. Né? Então, assim, se isso não acontece, todo mundo é prejudicado. Quer queira, quer não. Direta ou indiretamente. Então não tem o que fazer. Né? Bom, então vamos começar e vocês vão entender por que eu dei esse preâmbulo aqui para vocês. Porque é assustador, realmente assustador. Grande Alexandre, o homem torto. Tá todo arrebentado, melhoras, hein, meu amigo? Mas vamos que vamos. Né? Outro detalhe, tem um amigo nosso, né, que eu não vou nem falar que é um seguidor, para mim é um amigo, e já fui chefe dele, vamos dizer assim, né? Fui chefe dele, eu que o contratei, né? E ele está passando por um problema bem difícil, né? Tá passando um problema bem difícil. E tenho certeza que as coisas vão melhorar. Já estão melhorando. Essa última semana teve uma melhora gigantesca. É o Henrique, que está sempre aqui com a gente, Henrique Machado. E se vocês o conhecem, no momento que estiveram sozinhos, good vibes pro cara lá no Rio Grande do Sul, porque ele merece. Uma pessoa única, com um coração enorme, que tem uma esposa, uma filhinha pequena, que precisam muito dele. Então vamos torcer para que ele se recupere do que ele está passando. Vamos seguir em frente. Bem? Isso aqui a gente fala para vocês entenderem que vocês estão aqui seguindo a gente. Não é porque apareceu, a gente não esquece. Não. A gente está aqui, estamos batalhando junto. Então, torcer por ele como torceria para qualquer um outro que estivesse aqui com a gente, porque vocês estarem com a gente sempre é importante. Sempre é importante. E idade idade não é fácil, não. Né? Mas vamos em frente, né? Maio, já entramos maio. Agora, na quinta-feira que vem, vamos ter a Sirena, né? Quem conhece São Paulo, é um evento bem bacana. Então, procure se informar. Na quinta-feira, só na quinta-feira. Pode procurar na internet Sirena, que é um evento bacana, que ele antecede a Besides, que vai ser sábado e domingo. No sábado, tem alguns workshops, algumas coisas relacionadas à educação, né, a direcionamento e situações de botar a mão na massa mesmo. E no domingo, o grande evento que vai dar desde as 10 da manhã até as 7 da noite, ininterruptos, com palestras, as vilas cheias de palestra, um evento que em 3 dias já chegou a 3.000 pessoas interessadas com os ingressos adquiridos, porque o evento é a ser respeitado. Se vocês não conseguirem o ingresso, procurem por aí nos podcasts para ver se consegue algum com os amigos, porque no site não tem mais. Né? Quer aparecer no dia, tentar a sorte, ver se alguém falhou e sobra algum ingresso para vocês, pode até tentar. Mas é difícil. Tá? E tá aí a Besides já até na próxima semana, dia 16, 17. Logo em seguida, na semana seguinte, a gente tem o Shot the Sheriff também, que é outro evento também top. Né? Quem puder participar, que participe. A gente não pode deixar isso. Então, maio está bem agitado. Então, tem Sirena, Besides e depois o Shot the Sheriff na sequência. Né? Depois a gente traz os outros mais para frente. Vamos focar nesses 3, que eles têm uma relevância grande em São Paulo, e não só para São Paulo, como para o Brasil todo e o mundo, né? Porque todo mundo que está envolvido, todo mundo que está ali compartilhando conhecimento, também compartilha com o resto do mundo. Né? A gente faz palestra em outros locais, então vale a pena vocês estarem participando. Bom, então vamos lá. Na semana passada, eu até falei para vocês que a Cisco estava voltando aos Ibops, né? Que passou um bom tempo com a gente em 2024, com bastante problema, e de novo nós estamos sendo
perseguidos, vamos dizer assim, pela nossa querida Cisco e seus problemas, né? Tem uma nova falha na Cisco de DOS, né, que é negação de serviço, que, olha que coisa louca, aí que você vê que as coisas não estão normais, né? Ela requer uma reinicialização manual para recuperar os dispositivos. Então, quando você vê uma Cisco, que além de prover os patches, atualizações, tudo, com uma empresa do tamanho que é a Cisco, você tem que botar a mão no manual e falar assim, tem que reiniciar tudo. Não é uma coisa tão simples, né? Eles lançaram as atualizações para resolver esse problema, desse DOS aí, no Crossword Network Controller, o CNC da Cisco, e no Network Service Orchestra, né, que é o NSO, e os dois exigem ser reiniciados manualmente para que os acertos venham a passar a vigorar. E aí aquela coisa, né, todo mundo vai, não pode pôr a mão, começa aquela choradeira, e vamos falar a verdade, né, é um perigo, a gente sabe, sempre que tem que parar um sistema desse, a gente se assusta, tem muita gente que não tem coragem de fazer o que tem que fazer, mas é aquela coisa, se não resolver, você vai poder sofrer ataques que levam a uma dor de cabeça muito maior que simplesmente uma reinicialização dos seus sistemas. Então, assim, a Cisco de novo aparece aqui nos nossos top 10, vamos falar assim, com um problema de reiniciar manualmente, mesmo com o patch já distribuído. Então, primeiro, se você usa Cisco, se você tem alguma coisa relacionada ao CNC e o NSO, você busca as atualizações no site da Cisco, realiza essas atualizações e, na mão, inicie os serviços. Né? Se der problema, você vai ter que reiniciar o server inteiro. Vocês sabem que é assim que funciona. Mas não tem o que ser feito. Né? É mais uma situação que a gente traz a Cisco de volta aos patamares da alegria. Outra coisa que a gente chamou também bastante atenção é o Argo. Né? O Argo é uma plataforma que é utilizada para cuidar de quem trabalha com Kubernetes. Conhece bastante o Argo CD. Então, é uma vulnerabilidade que está permitindo você retirar informações diretamente dos Kubernetes, onde ele faz o trabalho. Né? Ela é considerada como crítica, né? A CVE é a 2026-43824, considerada grave, né? Porque os usuários conseguem crescimento e elevação de privilégios, e pior, né? Ele vai extrair informações secretas dos Kubernetes, como se fosse texto simples. Né? Então, isso é um problema seríssimo que aconteceu com a Argo. Quem utiliza Kubernetes conhece o Argo. E o que deve ser feito? Primeiro, né, você tem que tentar resolver o problema o mais rápido possível. Porque essa vulnerabilidade ela atingiu a pontuação de 9,6 por causa desse mascaramento que ele faz em cima de privilégios, eleva os privilégios, né, e ataca diretamente as informações confidenciais que tem nos seus Kubernetes. Então, quem trabalha com o querido Argo vai ter que resolver isso o mais rápido possível. Né? Quem trabalha com os endpoints em REST e tudo, utiliza muito esse tipo de como é que eu vou falar? De uso, né? Esse core que estão sendo atacados, o Kubernetes, ele trabalha em cima disso. E o Argo vai deixar você na mão. Então, a Argo já colocou até uma atualização, mas você precisa chegar lá e resolver. Né? O que acontece é que tem uma anotação no Include Mutation Webhook, que está como true. Então, ela é alterada e aí a camada de defesa secundária desaparece e você fica com os Kubernetes abertos, jogando informação para fora. O que você deve fazer? Atualizar. A gente sempre fala que atualiza. Não é normal a Argo, acho que nunca trouxemos nenhuma notícia da Argo aqui, mas como todo mundo atualmente usa Kubernetes, eu achei importante vocês ficarem sabendo que existe o problema e você deveria resolver o mais rápido possível. Bom, agora a gente vai lá para Taiwan. Né? Em Taiwan aconteceu um negócio bem interessante. Né? É um negócio que não é comum de ocorrer.
é uma situação bem diferenciada, porque a gente está falando de ondas de rádio, né? E ondas de rádio, quando a gente fala de Wi-Fi, que não tem problema de pacote, você consegue fazer um monte de man in the middle. É diferente você tratar um Wi-Fi, né, simples, e você fazer onda de rádio, né, do tipo Tetra, por exemplo, que é o caso aqui que a gente vai falar. Né? Você faz uma comunicação que ela é super, como que eu vou falar, protegida, não é uma coisa tão simples assim. Então, a pessoa conseguiu burlar a segurança desse Tetra e impactou as linhas de trem de alta velocidade lá em Taiwan. Né? Eles fizeram uma falsificação de sinal. Então, o que acontece? Quando a gente fala de sinal, como que você gera um ataque do Wi-Fi, por exemplo? Você modula o sinal, você vê qual frequência que ele está sendo transmitida, como ele está sendo transmitido, então você modula um sinal igual. Né? Esse sinal igual vai passar a concorrer com o sinal original. Se ele estiver mais forte que o original, ele vai sobrepor as requisições da comunicação do original. E ele passa a interferir diretamente naquela comunicação. Quando você faz isso com Wi-Fi, a gente sabe que existe uma fragilidade maior. Agora, quando a gente faz isso um sistema Tetra, que é Terrestrial Truncate Radio, truncate porque ele é truncado mesmo, né? É muito mais sério. Então, o hacker conseguiu fazer isso. Ele conseguiu modular a mesmo tipo de frequência que estava sendo utilizado pelo trem-bala em Taiwan e parou todas as linhas de trem. Ainda bem que ele só parou, né? Imagina se ele faz um trem de frente para o outro, de repente ele conseguiu estragar o sinal, mas não sabia como trabalhar com os sistemas do trem-bala, que senão o problema ia ser muito maior. E aí todos os usuários ficaram impactados por 1, 2 horas lá, e até que resolveram. Aí aquela história, né? Muda a frequência, você consegue resolver o problema, mas só que até descobrir o que está acontecendo, é um impacto muito grande, e as pessoas ficaram lá 2 horas sofrendo, um monte de trem parado, e é um transporte sério, né? Que funciona muito bem, porém foi impactado. Quem causou o problema foi um estudante de 23 anos. Então, universitário, 23 anos, no mínimo, foi brincar de vamos ver o que acontece. Né? E aconteceu. Simplesmente ele conseguiu bloquear toda a comunicação do trem-bala, desse sistema Tetra, sobrepôs o sinal, né? E parou toda a utilização dos trens-bala no país inteiro. Então, aí você vê que o cara foi pontual nesse negócio. Só que foi preso, né, cara? Foi preso, ninguém falou o que vai acontecer com ele, mas a julgar o que acontece na Tailândia, eu acho que não vai ser coisa muito boa, não, pro lado dele. O interessante é que, o que me chama a atenção, é muito difícil você interferir uma comunicação de rádio Tetra. Não é tão simples quanto parece. E o cara fez. Né? Talvez estava fazendo por brincadeira ou não, mas fez e o impacto veio. Bom, agora vamos mudar para o outro lado, né? Desenvolvedores que utilizam o Daemon, sabe aquele Daemon, né? As ferramentas do Daemon para fazer desenvolvimento. A empresa confirmou uma violação séria que ocorreu na última versão que estava todo mundo utilizando, e eles lançaram uma versão urgente para corrigir o problema, sem malware. Então, se você utiliza aquele Daemon Tools Lite, corra, atualize, vai buscar a versão mais nova, porque você está sendo impactado diretamente. E impactado de que jeito? Cara, você consegue você abre portas, vamos falar assim. Você vai abrir backdoors sem saber que está sendo aberto. Então, você vai estar fazendo sua programação. O executável do Daemon está com um problema que ele faz portas serem abertas para infiltração de dados. Então, eles, não sei como, né, ninguém sabe como ainda, eles arrumaram um jeito de bloquear o funcionamento normal, as seguranças existentes nesse Daemon, e abriu as portas para as coisas acontecerem de forma errada. Eles demoraram 12 horas para descobrir qual era o problema, mas depois a empresa vem e fala assim, não aconteceu nada, a gente não indicou evidência
que ninguém foi impactado, aquela mesma conversa de sempre. Então, de novo, eu volto àquela situação. Pô, você faz um software de desenvolvimento, você distribui esse software para todo mundo, porque todo mundo começa a exfiltrar dados dos diferentes locais onde está sendo utilizado. É comprovada a exfiltração de dados. E aí a empresa vem e fala assim, não, mas foram dados simples, não tem nada demais. Sei lá, cara, eu acho que a gente está vivendo uma situação meio de displicência demais com uma coisa que, para mim, é muito séria, né? E se o cara está utilizando essa ferramenta para dados super sigilosos? Né? Pode para o cara, em termos gerais, não ter sido impactado nada, mas alguém rodou, né? Alguém rodou. Então, o Arnaldo colocou aqui, né, que é possível montar o disco sem o Daemon Tools. Bem, pode até ser possível, né? Mas o que eu penso assim, quem usa, né? Quem usa? Então, eu acho que a partir do momento que você coloca um software no mercado, você é responsável por ele, né? A não ser que você emita um comunicado oficial dizendo que o software está totalmente depreciado, não tem mais nenhuma responsabilidade por ele, mas na minha cabeça, a partir do momento que você lança um software, você é responsável. Enquanto ele está lá disponível para alguém baixar e utilizar, ou sendo vindo embarcado com outras tecnologias, não interessa. O cara tem que ser responsável. E aí a gente vê essas declarações estranhas assim, né? Em menos de... Isso conta vantagem, assim. Em menos de 12 horas, após identificarmos os problemas, conseguimos implementar uma solução completa com base em nossas descobertas que pararam com o problema. Olha a história, né? Mas esse problema se limitou apenas a uma versão gratuita do Daemon Tools. Os outros tools que eram pagos não foram impactados. É isso que eles estão falando, né? Nesse momento, não podemos confirmar nenhum impacto nos clientes das versões pagas. Nossa análise atual indica que o Daemon Tools, né, e o Ultra, tão normal, não foram afetados e são absolutamente seguros. Cara, peraí. Resolva. Né? Não pode dizer, então vai trabalhar, porque é de graça, eu não vou me preocupar. Então, esse tipo de declaração que as pessoas colocam sobre os seus produtos, cada dia nos assusta mais. Né? Não interessa que é de graça. Então, se é de graça e você não quer cuidar, tira do ar, cara. Né? É muito estranho isso. Eu acho muito desleixo, cara. Aí eles falam assim, a empresa ainda não atribuiu o ataque a um agente de ameaça específico e nem compartilhou informações adicionais sobre essa tal violação, incluído o vetor de ataque, né, e seus detalhes de seus sistemas para o público em geral. Ou seja, os caras descobriram o problema, foram a público, falaram que houve problema, falam que ninguém foi afetado das versões pagas, né, mas também não quero fazer mais nada. Então é estranho, cara. Eu acho que, sei lá, parece que a gente vive numa grande brincadeira hoje em dia e um relaxo gigante com as pessoas que estão trabalhando seriamente. Né? E muitas são impactadas de uma forma ou de outra. Então, pera lá. Qual que é a diferença? Então, tira do ar. Se você acha que a paga não pode ser alterada, você não sabe o que está acontecendo, então fica quieto, não conta para os outros. É estranho essas coisas, não sei. Sinceramente, eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Mas fica a dica, né? O aplicativo Lite, que é o distribuído gratuitamente da Daemon, que está com problema. E existe uma nova versão para atualizar também. Aí aquela, né? O que vai acontecer de verdade, a gente não vai ficar sabendo. Agora, tem duas situações aqui que envolvem o Microsoft Teams. Muita gente gosta, muita gente odeia, né? Elas chamam a atenção de uma forma ou de outra, porque, primeiro, né, um problema gigante e depois uma solução que eles criaram. Então, vamos entender esses dois lados da moeda, que parece que está um distanciamento muito grande com a situação real de problema que eles estão enfrentando e o planejamento que eles estão fazendo dos seus trabalhos. Quando a gente pega o Microsoft Teams, né,
Os caras conseguiram, os hackers, né, e já vou falar de onde eles são, eles conseguiram fazer o próprio Teams ser utilizado para o roubo de credenciais e manipulação do multifator de acesso. Então você fala, mas peraí, como que o cara está usando o Teams? Ele cria chamadas que são falsas ou participa de situações que são reais, de uso seguro. Eles entram, por exemplo, numa reunião e pegam toda a informação de quem está ali participando daquela reunião. Estranho. Mas quem criou isso foi um grupo iraniano. Tem um monte de coisa do Irã pipocando esses dias pela internet. Umas mais importantes, outras menos importantes, umas mais impactantes, outras menos impactantes. E pela quantidade de gente que usa o Teams, essa aqui vale a pena a gente comentar. E eles criaram um programa, um apt, né? Um programa que ele se instala no computador, né? E é chamado Mudwater. Eu gosto tanto de blues, né? E o Mudwater, coitado. Então, esses ataques persistentes aí de apt, esse Mudwater, ele implantou, através do ransomware Chaos, essas alterações de uma false flag. Então ele fala como se fosse seguro, o cara ele muda a apresentação dele como se fosse um usuário comum, altera, através de uma espionagem híbrida, ele altera essas flags e consegue pegar as senhas das pessoas que estão participando nas reuniões. E aí, você com engenharia social, com mensagens, sei lá, em paralelo durante a reunião, aí não dá muito detalhe como foi feito. A pessoa favorece as ideias do MFA. O Amate, nós dois, nós já trabalhando em alguma coisa, outras pessoas que a gente conhece, vira e mexe, estão aqui, a gente já pegou situações que tinham problemas de MFA e a gente insistiu em mandar o pedido do cara garantir o MFA. Acho que o usuário fica tão de saco cheio que ele vai lá e aceita o acesso. Entendeu? Vai lá, coloca o número dele e aceita o acesso. Então, eu acho que é por aí que os caras estão tentando, né, fazer a coisa. Isso daí foi pego pela Rapid7 lá no início desse ano, em janeiro, e ninguém falou nada. Já se passaram 5 meses, né? E agora eles estão achando que era uma coisa que no momento foi tratada como uma tentativa de ataque simples, e agora eles estão vendo que é um meio de espionagem muito complexo e sofisticado, que através da troca dessas flags que eu falei, a pessoa consegue acesso às senhas e com isso ele consegue forçar os caras a fazer besteira com multifator de acesso. E o que acontece? Por que eu falei dessa história que chama atenção? Do mesmo jeito que eles disseram que pegaram esse problema, a Rapid7 pegou lá em janeiro, reportou para a Microsoft essa semana deu retorno para a Rapid7 e já tem atualização disponível para vocês, tá? Na semana que vem, inclusive, vai sair no Patch Tuesday. Então, ela já está disponível a atualização do Teams, para quem não atualizou automaticamente ainda. Se você quiser atualizar, vai lá, atualiza seu Teams. Mas aí que vem uma coisa mais legal, né? Mais legal. Do mesmo jeito que eles descobriram esse problema, eles estão lançando uma nova camada de segurança para chamadas do Teams que ficam muito mais difíceis de ser falsificadas. Então, ao mesmo tempo que está acontecendo um problema que eu consigo tirar senhas por um apt, né, por um ataque persistente, eles estão também lançando, né, alterações no Teams para dificultar o Microsoft Teams Calling, né? Porque o que acontece? Quando você tenta a primeira vez utilizar o Teams como visitante, vamos dizer assim, não lembro o nome, qual que é o termo que é utilizado, mas você consegue fazer uma chamada. E muitas vezes essa chamada via VoIP, ele não tem todas as seguranças necessárias e fazia com que o atacante conseguia entrar em reuniões que não era convidado. Né? Então eles mudaram a análise dessa chamada entrante para que tenha mais segurança. Então, ao mesmo tempo que os caras estão tomando pancada de um lado, eles lançaram uma situação para melhorar
a segurança dessas chamadas utilizadas, principalmente que eram feitas com o VoIP, né? E assim não vai ficar mais disponível para que qualquer um acesse a aplicação. Quem descobriu, de novo, foi a RapidServe. Eu parei um pouquinho que me mandaram uma mensagem que estava olhando o que era. Né? A RapidServe descobriu, entrou em contato lá em janeiro. Inicialmente era tratado como uma coisa muito simples, só que eles viram que é um ataque muito mais complexo, muito mais bem planejado, envolvendo possíveis até espionagens contra a Microsoft através do Teams, utilizando ataques até em empresas que utilizavam esse produto. E ao mesmo tempo que eles viram isso, eles lançaram uma atualização na parte de chamada. Então, eu acredito que na terça-feira que vem a gente vai ter bastante informação e alterações, né, de atualizações para o lado do Teams no Patch Tuesday que é lançado da Microsoft. Se você não quer esperar, e eu aconselho a não esperar, você pode atualizar seu Teams imediatamente indo lá no site da Microsoft e baixando a nova versão. Tá bom? Bom, seguindo em frente, e detalhe, né, é uma coisa assim, que essa nova atualização que eles lançaram, eu estou falando que você pode ir lá e baixar, mas não precisa se preocupar, porque todo esse mês de maio vão ser feitas atualizações em cima do Teams. Então a Microsoft falou, você quer ir lá baixar? Você pode ir lá pegar e baixar. Se não, uma hora ou outra o seu Teams vai ser atualizado aleatoriamente na hora que eles acharem melhor. E isso vai acontecer entre agora e o final do mês de maio. Tá? Então, se você não quiser ver, não se assuste, fique tranquilo, porque vai chegar a sua hora. Tá? Outro que volta ao nosso patamar aqui das alegrias é a nossa querida Salesforce. Vocês lembram que a gente teve um problema gigantesco com a Salesforce recentemente? A própria Google foi impactada pelo Salesforce. Pois é, eles conseguiram encontrar um outro Zero Day, pelo menos descobriram, né? Só que agora eu mudei de lugar aqui e eu perdi a noção de onde que eu estou. Aqui, achei. Né? Eles pegaram outro problema no Marketing Cloud, né? Salesforce Marketing Cloud. Ele abre uma porta e todo mundo tem acesso aos e-mails daquela confederação. Então, vamos supor, eu sou da empresa sobre rodas e eu uso o Salesforce. Eu tenho 300 funcionários. Todos os e-mails dos meus funcionários ficaram expostos com essa falha que encontraram. Né? Os atacantes conseguiam ler os e-mails, não só ter acesso aos e-mails das pessoas, mas ele lia os e-mails que passavam pelo Salesforce. Né? A Salesforce já corrigiu a falha e recomenda que os usuários revisem os templates e refaçam os links de visualização. Ou seja, ela atualizou, como ela é de cloud, eles atualizaram os itens da nuvem, então você tem que matar o quê? Matar o que você tem de cache, né? Reavaliar o que você está usando e atualizar os links de acesso. E aí está tudo resolvido. Mas é mais uma que a Salesforce coloca no mercado, né? Fica ali exposta e ultimamente está virando um ataque constante na Salesforce. É meio estranho. Eu acredito que perceberam que muita empresa começou a utilizar, então os atacantes querem assim pegar o que pode, né? Porque a FIA foi impactado, a Microsoft foi impactado, a Louis Vuitton foi impactado. Empresa que tem muita grana, cara. É empresa que tem muita grana, muito fluxo de caixa que abrange o mundo inteiro. A Microsoft, a Salesforce, ela está preocupada porque de uma hora para outra o impacto ficou gigantesco. Eles atualizam e novamente tem gente criando problema e expondo situações críticas deles. Esse é mais um Zero Day que pegaram, descobriram, já está resolvido. Então, como é cloud, é só você resetar os links, né? Matar os caches do seu computador e está tudo certo. Fala, Cari, como é que você está, meu querido? Bom te ver por aqui de novo. Vamos ver você por aqui. Que mais? Vamos lá para outra
outra noticinha cai nisso aqui. Tem mais um Zero Day. Esse aqui é de todos de hoje o que mais me assustou. Por quê? Isso aqui vem da Palo Alto, cara. A Palo Alto está com Zero Day no PAN-OS, né? O PAN-OS é a estrutura ali que a Palo Alto utiliza para poder trabalhar, né? E aí o que acontece? Você tem uma situação de um Zero Day que eles levantaram a mão e falaram assim, olha, realmente, foi na terça-feira agora, hoje é quinta, então foi antes de ontem. Eles foram lá e falaram assim, a vulnerabilidade crítica de corrupção de memória, e já está classificado como CVE 2026-0300, afeta o portal de autenticação do PAN-OS e permite que os invasores não autenticados, né, executem código com privilégio de root nos firewalls da série PA e VM da empresa Palo Alto. Aí você fala assim, cara, isso é seríssimo. Isso é seríssimo. Só que olha a postura da Palo Alto. A Palo Alto não informou quando, nem como, tomou conhecimento dessa exploração ativa. Não informou nada. Nem quando ocorreu a primeira exploração conhecida. Ou seja, não sabe nada. A empresa não lançou uma correção para vulnerabilidade, nem descreveu o escopo e o objetivo dos ataques que foram confirmados. Ou seja, eu sei que está sendo atacado, eu sei que o negócio está feio, só que eu não vou fazer nada, porque eu não lancei nenhum acerto, então meio que tá, vamos ver o que acontece para depois a gente tomar a decisão. Olha que coisa louca. O negócio é tão sério que a CISA, que é a empresa dos Estados Unidos, que dá aquela geral, assim, no que está acontecendo, deixando de acontecer, eles colocaram, né, a falha no catálogo de vulnerabilidade explorada ontem, na quarta-feira. Ou seja, se a CISA colocou como pública essa vulnerabilidade, eles têm 72 horas para resolver. Né? Então, colocou quarta, quinta, sexta, até sábado isso tem que estar resolvido. Mas a maior calma do mundo, a Palo Alto falou assim, não sei, não lançamos correção, não sabemos se vamos lançar correção e não sabemos ainda quais são os impactos desse ataque que está sendo realizado. Não é de se assustar? Será que eu estou louco? Será que eu estou em outro mundo? Não é para ficar assustado numa situação dessa? Concorda comigo? Uma Palo Alto fala que tem um problema, que você consegue executar código arbitrário e não sabe o que fazer? Aí a CISA colocou lá, deu uma pressãozinha, né? Colocou com uma vulnerabilidade conhecida e agora eles vão ter 72 horas para resolver. E está tudo certo. Não é? Está tudo certo. Por isso que eu falei para vocês, eu acho que a gente está num mundo meio torto, assim, meio virado no giraia, porque não é possível, cara. Não é possível. Né? É um dos firewall mais, EDR, para mim, um dos mais competentes que tem no mundo. Né? Um dos melhores assim, ferramentas de trabalho de firewall. Né? Inclusive, agora tem até a utilização de IA e funciona muito bem. E aí você pega uma situação que o cara consegue executar código arbitrário, vai ter ações de root, e aí? Fica por isso mesmo? Não temos patch, não sabemos o que acontece, não sabemos o que vai acontecer, não sabemos se vamos lançar algum patch, nem sabemos se vamos criar alguma outra versão ou situação para correção. Por isso que a CISA foi lá e colocou no relatório deles. Agora eles têm 72 horas para resolver isso. Né? O negócio ficou feio. E o mais engraçado, é uma notícia que saiu na Cyberscoop, e você procura essa informação por aí, você quase não acha, cara. Então, o que é? Estão pagando para esconder? O que é isso? Posso estar falando muito besteira, mas não é normal uma situação como essa. Não é normal. É um file, é de uma empresa super conceituada, e como que fica assim, do nada? É para a gente ficar assustado, né? E como eu falei para vocês, esse é mais um dos motivos que a gente fica extremamente entristecido pelo caminho que as coisas estão indo, cara. Que não é possível, cara. Né? Mas, enfim,
Isso aí abre precedente para outras, né? Daqui a pouco a CrowdStrike também fala que não fez nada, aí de repente a Defender da Microsoft também fala, não sei, vamos esperar o próximo mês. Então, muito estranho que a gente está vivendo, muito estranho que a gente está passando. Vamos ficar de olho, isso aqui vai ter mais história, acho que até semana que vem a gente vai ter mais coisa da Palo Alto em voga aí nas manchetes, porque isso não é uma situação comum, não é. Tá? E aí vamos falar de uma coisa legal, né? A gente vai até um pouco mais rápido, né? Que não tem todo aquele bate-papo, então essa aqui tem mais duas coisas para falar para vocês só. Mas essa aqui é muito bacana, né? É um trabalho conjunto do FBI com a Interpol e com a própria polícia da Rússia. Olha que coisa louca. Um membro de um grupo russo de ransomware, né, ele foi condenado a 102 meses de prisão. 102 meses de prisão. Dá uns 7, 8 anos, né? Por aí, sei lá. Quanto dá 102 meses? Alguém faz a conta aí e fala, porque de cabeça eu não vou fazer. Então ele é da Letônia. O cara é da Letônia. Detalhe, né? Hoje é dia 7, 6, 5, 4 de maio é o aniversário da Letônia. 16 anos atrás, a Letônia conseguiu sua liberdade, que eles fizeram, foi uma coisa muito louca, né? Não sei se vocês sabem disso, mas eles fizeram um evento que teve milhões de pessoas que foram nas estradas e todos deram as mãos, fizeram uma corrente humana contra o comunismo. Né? Então, quem ainda defende o comunismo precisaria estudar um pouquinho sobre a Letônia. A Letônia é um país muito louco, cara. A Letônia, muita gente, quando a União Soviética pegou a Letônia para eles, só para vocês terem uma ideia, ele foi invadida por tanque e tudo, e a maioria das pessoas que tinham intelecto, professores, músicos, engenheiros, médicos, psicólogos, essas pessoas, tudo que tinha escritores, eles foram todos direcionados para a Sibéria, colocados em trens e levados para a Sibéria. A Letônia é um país que, para você ter uma ideia, tem 27 mulheres para cada homem, né, devido a esse impacto que ocorreu naquela época, e são poucos homens que tem lá. Se você está precisando de uma mulher, a Letônia é o lugar, só tem russas lindas, e o país passou um bom tempo sem homem na cidade, né? E tentaram colocar várias outras etnias da própria Rússia dentro do país para quebrar a cultura, né? Eles acabaram com a religião. A maioria das pessoas na Letônia, eu já fui para Palat, que é a capital, né, dos caras. Eu fiz curso de drone lá. E a maioria dos caras são ateus. A maioria. É um país quase ateu, porque eles cortaram isso. Né? E por que eu estou falando isso daqui? Porque ela, nesses 16, 20 anos de vida aí que ela tem, como país livre, ela conseguiu um avanço gigantesco em tecnologia. Gigantesco. Só que tem muita gente fazendo coisa errada, né? Esse cidadão aí, ele é da Letônia, ele saiu da Letônia, ele foi para a Sibéria, né? Conseguiu, sei lá como, se dirigir a Moscou. Não sei se perceberam nele, recrutaram o cara, e a gente não dá para saber. E ele, o que ele fez? Só para vocês terem uma ideia. O nome dele é Denis Zolotarjovs, né? Tem 35 anos. E ele era o principal, né, extorsionário e negociador de uma rede cybercriminosa de ransomware as a service para mais de 54 empresas em todo o mundo. Ou seja, o cara, ele fazendo essa negociação e ataque, ele impactou 54 empresas em todo o mundo. Ele bateu o recorde de atuações entre junho de 21 e agosto de 23. E ele era o principal cara que fazia as negociações da Conte. Lembra a Conte, aquele grupo de hacker que aprontava coisa para tudo quanto é lado? Ele era um dos principais cabeças da Conte. E ele operou com a Conte, com a Karakurt, com a Royal, com a Tommy Leaks, com a Schoolboys
e até o Akira. Todos esses teve a mão desse cara envolvida. Para vocês terem uma ideia, o Departamento de Justiça americano, eles declararam que só 13 das 54 vítimas, só em 13, porque eles não conseguiram levantar ainda todos os dados que o cara causou de prejuízo. Em 13 que já levantaram, né, ele causou prejuízo de mais de 56 milhões de dólares. Tá? Ele conseguiu pegar de uma vez só, assim, em coisas simples, em horas, né? Ele bateu o recorde de conseguir o valor de 2,8 milhões, tamanha engenhosidade que esse cara aprontava. Tem 41 empresas, além das 54, né, que pagaram 13 bilhões de dólares para os caras, só que eles não sabem quem são essas empresas. Né? Eles descobriram valores, mas só que não identificaram de onde veio, porque tudo paga em Bitcoin, né? Então os caras não sabem o que fizeram. E aí eles estimam que os danos financeiros relacionados a esse cara ultrapassem os 100 milhões só em solo americano. Né? Fora a extensão de outras coisas que a gente não sabe nem o que ele fez, das extorsões que ele partiu, que ele criou para lá e para cá. Então, o rapaz vai ficar aí 102 meses. Quanto dá isso, hein? Vamos fazer a conta aqui. Quanto é 102 meses? 102... 8 anos e meio. É isso aí, 8 anos e meio de cadeia. Né? E fora que vão tentar fazer com que ele devolva esse dinheiro. Duvido que vão conseguir, mas o cara foi preso, é o que vai acontecer. Né? Então, assim, você vê a situação dessa, cara, como é que pode o cara só fazer tanta coisa? O bom que foi preso, né, e dançou. Agora, para finalizar, eu quero colocar uma informação aqui para vocês, que vocês vão ver como a gente está vivendo um mundo muito estranho quando a gente vê esse tipo de notícia. Né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Isso aqui é de um relatório, se ele aparece aqui. Olha isso daqui. Olha como que as empresas no mundo, eu já estava falando um pouquinho na semana passada, né, que a gente está preparando o material para vocês, mas isso aqui é proposto pela Microsoft, tá? Olha como que as empresas do mundo relataram as informações para a Microsoft, que eles estão tratando a IA como prioridade. 87% das empresas acham que IA é o top de prioridade. Né? 76% já estão falando que estão usando. 69% diz que está usando a generativa. E 53% estão usando IA só para Big Data. Cara, só de olhar um gráfico desse aqui, a gente está analisando outras situações que a gente recebeu aqui. Tem muita coisa. Na semana que vem eu vou trazer um relatório para vocês de mais gente que apareceu. Tem um monte de novos atores de ataques pelo mundo. Né? Teve um crescimento, são 26 novos que foram identificados pela CrowdStrike. Então eu vou compartilhar isso na semana que vem. E a gente sempre fala do IA, né? Que todo mundo está falando que o IA vai vir para melhorar, IA é isso, IA é aquilo. E aí você vê, a Microsoft levantou esses dados aqui, e aí você me fala, vocês acreditam nesses números? Vocês acham que está todo mundo vendo a IA como top, como prioridade top? Quando eu vejo um gráfico desse, eu só vejo que as pessoas estão realmente muito perdidas. Porque esse monte de problema que a gente acabou de comentar, a maneira como esses problemas estão sendo impostos dentro das empresas, né? Uma Palo Alto fala que não sabe, não viu, não sabe o que vai fazer, a CISA tem que pegar, fazer uma pressão para ter uma solução, sei lá, eu acho que a gente está focando no lugar errado. Eu acho que a gente ainda tem que ter mais vontade, vamos falar assim, de melhoria da educação. As pessoas têm que entender um pouco mais sobre o que eles estão mexendo.
As pessoas têm que entender o que é esse mundo digital. Não ficar nesse extreme go horse, tacando as coisas, vomitando IA na cabeça dos outros, achando que resolve. Né? Estão terceirizando. Essa frase aqui achei sensacional. Sensacional, Ale. Sensacional. Porque é isso mesmo, cara. As pessoas estão terceirizando o cérebro, cara. É preocupante demais, cara. Porque tudo é IA, cara. Você acha que isso aí, você acha que essas coisas que a gente está discutindo aqui, os ataques estão sendo feitos com IA, mas desculpa, não vem falar para mim que resolve. Eu estou vendo um monte de gente falar que está conseguindo fazer o cloud resolver, Anthropic, né? Resolver situações de críticas, de análise de risco de seus perímetros. Como? Como? Sério mesmo? Se você vê uma Palo Alto, como estrutura que tem uma Palo Alto, não saber nem como que vai resolver um problema que eles já garantiram que está existindo. E aí você, nas suas infinidade, né, que você é desse tamanho aqui no mundo, cara, você está falando que está usando o cloud Anthropic e está resolvendo as coisas. Vocês percebem que o mundo está pirado, cara? Os caras daqui a pouco não vai conseguir, o que o Alexandre falou, não vai conseguir raciocinar. O cara não vai saber olhar para o semáforo na rua e atravessar a rua, cara. Tem um desenho, né? O Wall-E, que os caras estão tudo gordão na espaçonave, não conseguem fazer nada. Parece que vai virar isso aí, cara. O povo está em outro mundo, cara. Tá desconexo da realidade. Eu, sendo muito sincero com vocês, eu estou bastante apreensivo com o que pode vir a acontecer. Bastante apreensiva, porque se você vê que 87% das empresas tá vendo IA como prioridade, e a gente tá nessa merda que a gente tá, desculpa a palavra, mas essa é a verdade. Se 87% das empresas tratam inteligência artificial como prioridade máxima, e a gente continua nessa merda que a gente tá, vocês me desculpem, mas estão adotando medidas erradas. E isso só vem a trazer para nós um futuro negro. Há 2 anos atrás, eu havia declarado aqui no programa, e eu acho que quem acompanha já deve ter visto, ou quem me conhece já conversou comigo, eu ainda vejo que essa IA que nós conhecemos, ela colapsa no ano que vem. Ela não passa da metade de 2027. Isso que a gente conhece como IA vai acabar. Vai acabar, porque só o mal está utilizando para suas arquitetações, para suas soluções. Né? Eu não estou vendo ninguém de bem utilizar IA para alguma coisa de bom. Ninguém. Fico bastante preocupado. Na próxima semana a gente vai trazer, como que eu vou falar, mais informação a respeito desses relatórios que tem, assim, levantamento de 2025, com os inputs que nós tivemos nesses primeiros 4, 5 meses aqui, 4 meses, né, para contar até abril completamente, é assustador. É assustador. Parece que todo mundo desaprendeu. É tanta gente incompetente falando um monte de besteira e colocando essas buzzwords, né? Falar difícil, não, porque é isso, porque é aquilo, porque é aquilo outro. É nada, cara. Tá? Volta lá para os anos 70. É o melhor privilégio. É só começar por aí. Né? Zero Day. Zero Day, o que é Zero Day? É o menor privilégio. Desculpa, Zero Day não. Como é que fala? Zero Trust. É o menor privilégio. Mudaram, puseram um nome bonito agora. Né? Os caras adoram inventar nome bonito para coisa feia. Que triste. Né? Vamos torcer para que eu esteja muito errado e que as coisas melhorem. Mas uma coisa eu tenho certeza que não está errada. A IA, que a gente conhece, ela sucumbe no máximo até metade do ano que vem. Vai virar outra coisa completamente diferente que todo mundo está usando. Beleza? É isso, gente. Obrigado. Né? Passar esse tempinho, essa horinha com vocês, conversando aqui, sempre é bom. O Amate está voltando de viagem aí, deve estar em trânsito, né? Em voo. Vamos ver na semana que vem o que eu vou deixar preparado nesses relatórios para vocês verem que a gente está num caminho completamente enlamaçado, vamos dizer assim. Tá bom? Gente, obrigado. Eu não vou falar assim, trouxemos mais um programa, porque
isso é do Amate, né? Eu não vou fazer isso para ele. Beijo a todos vocês. Programa Ed Zone.